Os maus hábitos dos ditadores malignos. Os ditadores surgiram e desapareceram ao longo da história, e todos nós sabemos que eles não são as pessoas mais agradáveis. Mais conhecidos pelas atrocidades que cometem e pela opressão do povo sob seu comando, eles não entram para a história pelos motivos certos. Mas eles são seres humanos como todos nós, e, assim como nós, também guardam alguns segredos. A diferença é que os deles são nojentos, repulsivos e, na verdade, fedidos. Eles já eram difíceis de se conviver de qualquer jeito. Mas esses maus hábitos tornam esses ditadores ainda mais repulsivos. Número 5. Os peidos incontroláveis de Adolf Hitler. Adolf Hitler é um dos ditadores mais famosos da história, responsável pela morte de milhões de pessoas, pelo Holocausto e, é claro, por iniciar a Segunda Guerra Mundial. Ele não era uma pessoa agradável. Mas o que tornava ainda pior estar perto dele era o seu traseiro insuportavelmente fedorento. Graças a uma combinação de comer uma quantidade excessiva de vegetais e conselhos ruins de um médico que muitos chamavam de charlatão, Adolf Hitler tinha um traseiro mais barulhento do que a seção de metais da Filarmônica de Nova York. Enquanto Hitler se tornava mais ousado e cruel, também enfrentava mais problemas de saúde. Alguns historiadores acreditam que Adolf Hitler teve doença de Parkinson no fim da vida. Alguns dizem que muitos sintomas e problemas de Adolf Hitler foram causados pelo excesso de remédios dados por seu médico, Dr. Theodor Morell. Como o ditador austríaco era vegetariano rigoroso, sua dieta incluía apenas vegetais frescos, purê de batatas e macarrão. Não são itens que favorecem um estômago feliz quando consumidos sozinhos e em excesso. Como resultado, a partir de 1936, o Dr. Morell ficou totalmente responsável pelos cuidados de Hitler e por tratar de seu intestino delicado. Infelizmente, o charlatão só piorou, dando-lhe até 28 comprimidos por dia. Uma das piores foi o uso das pílulas antigases do Dr. Koster, que graças à sua dose máxima de estricnina, na verdade tornavam as cólicas e os gases de Hitler ainda mais frequentes. Certamente não é alguém com quem você queira dividir um quarto, pobre Eva Braun. Número 4. Os dentes podres de Mao Zedong. Mao Zedong, famoso como Presidente Mao, era, para dizer o mínimo, um homem nada agradável. Durante seu governo na China, de 1949 a 1976, o presidente Mao foi responsável por até 80 milhões de mortes. De esquemas de purificação ao assassinato de leais enquanto estava sob seu regime comunista, Mao aparentemente não tinha reservas em torturar e matar aqueles que ele via como uma ameaça. Definitivamente não é alguém com quem você gostaria de cruzar o caminho, e mesmo que isso acontecesse, seu estômago viraria imediatamente assim que você visse seus dentes horríveis e apodrecidos. Isso porque Mao acreditava fortemente que escovar os dentes não era necessário, desde que você os enxaguasse com chá. Ele foi citado por seu médico: "Eu limpo meus dentes com chá, nunca os escovo. Tigres nunca escovam os dentes, porque eles são tão afiados." Não preciso dizer que a filosofia de Mao estava muito errada. Devido à péssima higiene bucal, os dentes dele pareciam cobertos por tinta verde. Alguns estavam moles e pus escorria de suas gengivas. Na década de 1970, o médico de Mao relatou que seus dentes estavam escurecidos, os traseiros caíram e ele sofria de grave doença periodontal, visível em fotos não retocadas da época. Tudo isso fez parecer um anúncio de utilidade pública sobre a importância de escovar os dentes. Vale citar que o ditado "tal pai, tal filho" se aplica aqui. Em 2011, o neto de Mao, o Major-General Mao Xinyu, foi convidado a recitar um poema de seu avô ao vivo na televisão, durante o qual ele inexplicavelmente cutucou o nariz. Pode ser um mau hábito compartilhado por muitos, mas a maioria de nós consegue evitar cutucar o nariz ao vivo na televisão nacional. Número 3. Desenhos grosseiros de Stalin. Fechando a lista dos 3 maiores ditadores e seus hábitos repugnantes, está Iosif Stalin. Responsável por manter um regime que usava assassinatos em massa como forma de controle, incluindo o genocídio da classe kulak de agricultores ucranianos, Stalin mandou executar milhões de cidadãos sob seu comando. Mas quando não estava ocupado assassinando a população para controlá-la, Stalin tinha um passatempo curioso, semelhante ao de um adolescente entediado na sala de aula. Revelado em uma galeria de Moscou em 2009, o passatempo favorito de Stalin era rabiscar esboços de nus masculinos feitos por pintores russos do século XIX.
Ao fazer isso, seu humor infantil ficava imediatamente evidente, como em um esboço que mostrava um homem nu e uma mulher nua prostrada. Stalin rabiscou: "Idiota, você esqueceu completamente o que fazer." Em outros, Stalin parecia canalizar um filósofo latente, e não um dos melhores. Por exemplo, em um esboço de um homem nu sentado pensativo, Stalin escreveu: "Um tolo pensador é pior que 10 inimigos." Um especialista em caligrafia, não identificado, afirmou que essas legendas eram mesmo de Iosif Stalin, embora o motivo de um dos homens mais poderosos e cruéis do mundo gastar tempo rabiscando legendas estranhas em desenhos antigos permaneça um mistério. Número 2. Idi Amin e suas laranjas. Enquanto o ditador e megalomaníaco de Uganda, Idi Amin, exigia ser chamado de Sua Excelência Presidente Vitalício Marechal de Campo Al-Hadi, Dr. Idi Amin, CV, DSO, MC, Senhor de todas as feras da terra e dos peixes do mar, e conquistador do Império Britânico na África em geral e de Uganda em particular. Ele era mais conhecido por outro apelido, o Açougueiro de Uganda. No governo de Idi Amin, morreram entre 80 mil e 300 mil civis ugandenses, incluindo cidadãos comuns e altos funcionários como o arcebispo anglicano. Ele também arranjava tempo para comer muitas laranjas. Quando digo muitas, falo de até 40 laranjas por dia. Apoiamos uma alimentação saudável, mas, assim como a dieta vegetal de Hitler, Idi Amin talvez tenha exagerado no amor por laranjas. A tal ponto que, segundo relatos, no final da vida, ele se autodenominava frugívoro, comendo quase exclusivamente frutas. Porém, o amor de Idi Amin por laranjas não se devia só ao sabor. Ele acreditava que as laranjas eram o Viagra da natureza e que, ao consumir tantas, estava aumentando sua potência sexual, tornando-o melhor na cama. Não existem relatos que confirmem ou neguem isso, mas seu amor por laranjas era bem conhecido. Tão conhecido que ele ganhou um apelido que soa um pouco mais simpático e fofo do que o açougueiro de Uganda, que era Dr. Jaffa, como o bolo Jaffa. Também é justo supor que comer até 40 laranjas por dia pode ter causado alguns efeitos colaterais. Dada a acidez delas, nutricionistas alertam para não comer em grandes quantidades. Isso pode causar problemas estomacais. 4 a 5 por dia podem causar azia, cólicas, dor de cabeça, náusea e desconforto estomacal. Se 5 já causam isso, imagine o impacto de 40 no sistema do ditador. Mesmo assim, é difícil que alguém tenha pena dele. Número 1. O amor de Neuwin por partes de golfinho. O general Neuwin foi uma das piores coisas que poderiam ter acontecido à recém-independente Birmânia, agora conhecida como Myanmar. Nomeado primeiro-ministro, ele assumiu o poder após um golpe militar. O exército controlava o país, agia acima da lei, roubava, cometia agressões sexuais e matava opositores de Neuwin. Ao final do seu governo, a Birmânia havia se tornado um dos países mais pobres do mundo, e milhares haviam morrido em levantes contra o regime de Neuwin. Além de sua total incompetência e brutalidade ao governar a Birmânia, Neuwin também supostamente tinha um hábito bastante nojento. De acordo com várias fontes, embora só após sua morte, o ditador tomava banho em sangue de golfinho. Como um homem profundamente supersticioso que acreditava em coisas como o juju envolvendo o número 9, não é surpreendente que ele também acreditasse em mitos sobre o poder do sangue de golfinho. Supostamente, o sangue de golfinho tem propriedades que mantêm a juventude, e Neuwin claramente acreditava nisso, já que repetidamente se banhava nessa substância de forma assustadora. Só não pergunte onde ou como ele conseguia isso, acho que não iríamos querer saber a resposta.